para Guedes, espanou, com o livro, puxa, e gol! Números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira. Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos para terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué, e deixou a bola passar na ponta, tira, gol! Zé Paulinho, correu, bateu, vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! O time bem armado, tranquilo, era a final, era uma decisão. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção, preparou, correu e chutou. Criado nos campinhos de terra e forjado na rivalidade contra a turma do Jardim Novo Mundo, Ricardo Ribeiro dos Santos, o Ricardo Batata, se tornou ídolo com a camisa do Vila Nova. Atacante rápido, viveu na Toca do Tigre entre 1983 e 1996. Tempo suficiente para que o manto colorado se tornasse sua segunda pele, ou até mesmo a primeira. Artilheiro dos gols importantes, Ricardo Batata está marcado na história do Vila Nova, com um tento que impediu o rebaixamento do clube em 1991 e também com o título de campeão goiano 2 anos depois. Depois de uma vida no Vila Nova, Ricardo Batata foi se aventurar no frio futebol alemão, mas não conseguiu ficar por muito tempo na Europa, devido a uma lesão. Voltou para o Brasil e ainda passou pelo Goianésia antes de pendurar as chuteiras. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem o oferecimento de Rede da Construção, a sua vizinha para toda obra. No programa de hoje, estamos recebendo Ricardo Ribeiro dos Santos, o Ricardo Batata. Por Ricardo Batata, quem que é Ricardo Batata? Ricardo Batata é uma pessoa humilde, trabalhadora, né? E que fez parte aí do elenco do Vila Nova e graças a Deus conseguimos construir uma história lá de vitórias e também de alguns tropeços. Por que Batata? Batata é porque aqui no bairro era baixinho e fortinho, né? Colocaram o apelido, eu apelei, pegou. E rendeu muitas brigas ou não? Não, brigas não, porque
por eu ser baixinho, não tinha muito que brigar, né? Mas eu tentava argumentar, que quanto mais argumentava, pior ficava a situação, mais o pessoal chamava de Batata. Hoje, 90% aqui da região não me conhece mais pelo nome de Ricardo, sim por Batata. E, Batata, onde você nasceu? Você sempre viveu aqui no Jardim Califórnia? Como é que foi a sua infância? A minha infância, eu nasci aqui na região mesmo, ali no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, e a residência sempre foi aqui no Jardim Califórnia, né? Vivo aqui há 42 anos, né? Então a gente já conhece muito o pessoal aí e tem uma base já consolidada aqui na região. E onde que foi os primeiros passos no futebol? Aqui mesmo na região, onde era o campinho, jogava bola na rua, como que foi o seu primeiro contato com o futebol? Meu primeiro contato com o futebol foi na rua. Na realidade, o pessoal fazia o famoso golzinho, né? Aí entrava lá e começava a brincar. Na época eu era apelão, né? Que aí quando eu perdia, eu dava um jeito de chutar a perna do cara e saía correndo. Daí acho que veio um pouco da velocidade. Saía correndo e gritando a mãe, né? E aí até chegar em casa e o cara não conseguia pegar. Família vilanovense, como você foi parar efetivamente no Vila Nova? Vocês sempre torceram para o Vila? Meu pai é torcedor do Vila Nova, né? E na época quando eu fui fazer a peneirada, né? O Vila Nova tinha uma estrutura melhor do que a do Goiás. A Serrinha ainda não tinha aquela estrutura toda, era só o campo, cercado ainda com telas, né? Aí meu pai falou assim, não, vamos pro Vila Nova, onde já tinha o estádio, né? Não como está agora, mas tinha a base do estádio. E ali eu comecei nas categorias do base do Vila. E antes de você ter essa oportunidade de chegar ao Vila Nova, você já tinha visto alguém aqui da região se tornar jogador, de ter tido oportunidade, de ser um incentivo para você? Não, aqui na região ainda não tinha surgido nenhum jogador, né? Só que a gente brincava aí na terrão, aí começou os campinhos de terra. E um dia, jogando no campinho de terra aí, um dos nossos amigos falou assim, vai ter uma peneirada lá no Vila. Resolvemos, fomos 4 daqui da região para lá. Dos 4, ficamos 3. Aí, desses 3, chegou a dar profissional só eu. E seu pai e sua mãe apoiaram a ideia de você ser jogador de futebol? É mais um daqueles que insistia para você estudar e você corria pra bola? Meu pai... ele deu a força, né, para que eu fosse pro Vila, e minha mãe era contra a jogar futebol, né? No início ela não gostava muito não, depois ela viu que era o que eu gostava mesmo, e nisso eu mantive os estudos em paralelo, né? Uma das exigências dela, e com isso ela passou a ver o futebol de forma diferente. Ela até guarda vários detalhes da sua carreira com tanto carinho, até quando a gente foi pedir as fotos, eu guardo trancado. Quando foi o momento que ela virou a chave, assim, que você lembra, que história, que momento, assim, fala assim, a partir de agora ela desarmou? Foi quando eu passei realmente assim, saí daquela fase de teste do Vila Nova e passei a fazer parte realmente da categoria de base, fazer jogos, disputando campeonatos, né? E com isso aconteceram alguns sucessos, e com esses sucessos ela começou a entender que o que eu gostava e a dedicação que eu tinha com o futebol era assim, fora do comum, né? Então ela passou a gostar e a dedicar a fazer essa coleção que hoje ela tem aqui. Que sucesso foi esse que você conquistou na base, Batata? Bom, o sucesso que eu falo de conquistar na base é que a gente foi campeão Dente Leite, foi campeão juvenil, foi campeão juniores, né? Então passamos por uma equipe assim vitoriosa e conseguimos no profissional também repetir a mesma situação de conseguir ser campeão goiano com um estádio com mais de
47 mil pagantes, fora os não pagantes. Em algum momento você se sentiu a estrela do bairro? Você chegou aqui e o povo já começava a apontar, que lá é o jogador do Vila? Eu acho que isso nunca... A hora que você chega no bairro, você acha que... Parece que por você já ter aquela amizade com o pessoal, né? Você não se sente a estrela. Você se sente um a mais, né? E gosta de estar com os amigos. Então a estrela não, mas um cara que se dedica e que gostava do futebol, isso sim. E dentro dessa sua rotina de treinamentos, você ia de bicicleta, ia a pé, ia de ônibus, arrumava carona? No início foi difícil, né? As condições não eram muito boas. Eu ia de bicicleta, né? Aí estudava no liceu. E aí saía de lá do Vila Nova, descia para o liceu, e do liceu à noite que retornava para casa, né? Então eu passei por essa rotina aí um pouco sacrificante no início, mas eu gostava muito, né? Do que fazia, e para mim era um prazer. E ainda tinha tempo de, quando chegava em casa, se tivesse uma peladinha ali, ainda queria ir lá brincar. Então, eu queria que você me contasse como que era... A gente está aqui no Jardim Califórnia, como que era a rivalidade entre os bairros aqui. Porque a gente sabe que nessas rachinhas de pelada sempre tem um bairro contra o outro. Tinha isso aqui também na sua época? Como que era? Sempre existiu, né? Tem a rivalidade aqui do Conjunto Riviera contra o pessoal do Califórnia e do Novo Mundo contra o pessoal aqui da região, né? E a gente conseguiu, na época disputavam os campeonatos aí, e conseguimos ser campeões aqui da região, né? Mas a nossa equipe, tinha eu que na época treinava e jogava no Vila Nova, tinha o Walker que treinava e jogava no Vila Nova, tinha o pessoal que jogava no Goiânia, outro jogava no Goiás, então nós crescemos aquela turminha toda jogando no mesmo time, né? E conseguimos ganhar quase todos os campeonatos que nós disputamos. Hoje estamos recebendo aqui no Futebol de Goiás e Suas Histórias, Ricardo Batata. Daqui a pouco a gente vai querer saber como foi a sua chegada no Vila. Tem um nome que pra você eu sinto que é especial, Paulinho Benga. Daqui a pouquinho, combinado? Combinado. Ricardo Batata hoje conosco aqui no Futebol de Goiás e Suas Histórias. Gerliezer, João Paulo, Vinícius. Fique ligado, Futebol de Goiás volta na sequência para relembrar, resgatar a história de um atacante de gols decisivos na década de 90. Linha do Tempo. Década de 70. No dia 22 de maio de 1974, o Goiás recebeu o Palmeiras no Estádio Olímpico pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O time esmeraldino ficou no empate por 1-1. O tento goiano foi anotado por Ulisses. O Goiás era treinado por Dino Sani, que mandou a campo Lumumba, Triel, Macalé, Alexandre Neto e Cláudio. Matinha e Tuíra, depois Reinaldo Palma. Lucinho, Lincoln, Paguete, depois Ulisses e Elinho. Década de 80. No dia 22 de maio de 1985, nascia em Juazeiro do Norte, Ceará, Marcos Vinícius Silva Lima, que se tornaria jogador de futebol e desembarcaria no futebol goiano pelas portas do Atlético Goianiense. Volante, também zagueiro, Marcos Vinícius chegou ao Dragão em 2014 e ainda tem contrato vigente com o clube rubro-negro. Disputou até agora mais de 60 jogos com a camisa do Dragão. Década de 2000. No dia 22 de maio de 2009, o Vila Nova entrou em campo no Serra Dourada para enfrentar o São Caetano e venceu pelo placar mínimo, em jogo válido pela terceira rodada da Série B. O gol colorado foi marcado pelo atacante Vanderlei. Treinado por Wagner Benazzi, o Tigre foi a campo com Juninho, Thiago Carvalho, Leonardo e Edson Borges, Osmar depois Dida, Cocito,
Otacílio, Marcel, depois Pachola e Canindé. William, depois Marco Aurélio e Vanderlei. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, recebemos hoje Ricardo Ribeiro dos Santos. Foi apelar, virou Ricardo Batata. Batata, e aí, como é que você virou jogador do Vila Nova? Bom, quando eu cheguei no Vila Nova, né, fui recebido lá primeiramente pelo Jean Francariano, que era da categoria de Dente Leite. Aí após essa categoria de Dente Leite eu passei pro treinador Paulo César, juvenil, né? Paulo César foi não só um treinador, mas foi um pai, né? Porque começou a orientar, começou a me pôr para usar a perna esquerda para fazer cruzamento, não aceitava eu cruzar com a perna direita para poder desenvolver o lado esquerdo, né? E poder dar opção para um treinador de jogar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Passou a me treinar a finalização. Então, para esse treinador, realmente eu tenho um sentimento assim diferenciado. Tem alguma história, um dia inesquecível envolvendo você, Paulo César, ou Paulinho Benga, né, como ele era conhecido? Tem uma história, sim, entre eu e o Paulinho Benga. Nós fomos fazer um jogo semifinal de juvenil, lá no Antônio Ascioli. Aí chegou lá no Ascioli, eu consegui fazer o gol da vitória. Aí foi o dia que eu fui dar a minha primeira entrevista. Era Adolfo Campos. E o Adolfo Campos chegou em mim. Naquela época o Vila não estava numa fase muito boa financeiramente, né? Ele perguntou para mim se eu achava que tinha futuro jogar no Vila. E eu, como criança inocente, né, falei para ele, eu acho que sim, porque senão eu não estaria aqui envergando essa camisa, né? Depois, com o tempo, sentado eu, o Paulinho e o Adolfo falou, Paulinho, ele até usou essa palavra, esse neguinho falou para mim que me deu uma cortada, mas a pergunta minha foi inocente, então eu vou colocar no ar. Eu perguntei para ele se tinha futuro jogar no Vila, ele falou para mim que tinha, senão ele não estaria aqui. Então eu acho que ele tem futuro. E o Paulinho, como treinador, falou assim, não, nós queremos aqui pessoas com espírito de vencedor. E ele está demonstrando isso. Muita gente fala que o Paulinho era um cara especial, né, mesmo. O que você pode falar dele que torna esse cara tão diferenciado, igual ele era? Na verdade, a diferenciação do Paulinho, o famoso Paulo Benga, né, que a gente fala sempre, é que ele tratava o jogador como se fosse atleta profissional. Ele tinha muita amizade, mas a partir do momento que atravessava o campo, ele exigia sempre o melhor. Às vezes você fazia uma jogada que não estava de acordo com o que ele imaginava e ele necessitava que você desenvolvesse, ele parava aquela jogada, voltava atrás e falava assim, vamos repetir mais 4, 5 vezes. Então, hoje, eu vejo nos treinadores que a gente acompanha aí, eles não têm mais essa paciência para desenvolver isso no atleta. E na realidade, o cara, quando chega no profissional, ele já tem que estar pronto. Então quem tem que fazer isso é o pessoal da categoria de base. E ele tinha essa dedicação com todos os atletas dele da categoria de base. Então ele tratava como um filho fora de campo, mas dentro de campo ele chamava atenção e ele queria fazer o correto. Tanto é que naquela parte de cima lá do Vila hoje, onde é gramado, campo de areia, era um espaço de terra. Após os treinamentos, ele chamava um centroavante, um ponta, um atacante, e ele ficava assim, eu vou bater a bola, você vai dominar, girar e bater. Nós fazíamos isso no terrão. Ficava lá mais 1 hora, 2 horas após os treinamentos. Ele revelou
Leonardo Manzi para a Alemanha, ele revelou Diógenes, que chegou aí para a Grécia, ele revelou Luciano. Então a dedicação dele revelou o Rony, né? A dedicação dele era muito grande em prol do Vila Nova e em prol do atleta, do jogador que ele entendia que tinha qualidade. Batata, você não é conhecido, não viu, quem tem menos de 25 anos não lembra das características, né? vai ver um vídeo ou outro, mas não teve a oportunidade. Se a gente puxasse para os dias de hoje, o Ricardo Batata seria que tipo de jogador que os mais jovens poderiam se identificar? Em termos de velocidade e drible, me assemelharia ao Lucas, que hoje que foi de São Paulo, né? Tinha muita velocidade, driblava com muita facilidade. Esse até era um dos pontos que o Paulinho trabalhava muito em mim, que eu gostava muito de driblar, e pela velocidade que eu tinha, ele não queria que eu fizesse o drible, que eu chegasse, desse o tapa e fosse apostar a corrida com o defensor, que ele falava que o cara não ia conseguir chegar nunca, né, junto comigo. Então, eu acredito que o Lucas se assemelha bastante ao que eu jogava no passado. Você ficou conhecido, a sua posição de origem, ponta direita. Qual que era a função do ponta direita na época? Porque hoje não tem mais o ponta. Na verdade, eu comecei como ponta direita e quando encerrei minha carreira eu já era um atacante, como se diz hoje, né? Jogava pelos lados fazendo facão, se infiltrando para finalizar, né? O ponta direita, a função dele era levar a bola até a linha de fundo e fazer os cruzamentos para o centroavante finalizar, né? E nessa função aí, o futebol acabou evoluindo e nessa evolução não se joga mais com 3 atacantes, né? Então o jogador tem que se adaptar. Aí a partir do momento que você levava para a linha de fundo, ele passou a fazer o facão, que é cortar para o meio e levar em direção ao gol. Batata, a gente já falou da sua chegada no Vila para a categoria de base, falou da sua primeira entrevista. E o primeiro jogo como profissional, você lembra? Contra quem foi? Como que foi esse jogo? Meu primeiro jogo como profissional, o treinador era Luiz Dário. Eu tinha 17 anos, Campeonato Brasileiro Série B, lá no Oba, contra o Sobradinho. O Luiz Dário me colocou no jogo e devido a algumas contusões que o Vila Nova tinha com os atacantes da época, né? Aí surgiu a oportunidade para mim. Eu, como juvenil, 17 anos, fiz minha estreia e consegui fazer 2 gols na minha estreia pelo Campeonato Brasileiro. Aí, dali, a minha sequência no profissional começou a ser traçada. E a partir do momento que você estreia, a gente conhece o Vila Nova, sempre teve essa característica de massa, de um time em que a torcida é muito envolvente. Naquele momento a sua vida mudou com aqueles 2 gols contra o Sobradinho? Mudou em termos, né? Deu um pouco mais de visibilidade, só que o futebol naquela época, a visão não era para o garoto mais da formação de base. Como depois da Lei Pelé que passou a se dar essa importância tanto ao jogador da base, né? Então, eu vinha fazendo, como que eu posso dizer, fazia uma parte do profissional e parte dos juniores ao mesmo tempo. Tanto é que eu treinava de manhã com o profissional, treinava à tarde com os juniores, entre 1h30, e treinava à tarde novamente com o profissional. Então, o Vila Nova passou a dar esse foco maior na categoria de base após a Lei Pelé. Vamos voltar a esse jogo, Rafael? Contra o Sobradinho? Contra o Sobradinho, no dia 23 de setembro de 1989. O site Futebol de Goiás já tem esse jogo registrado. O Vila venceu por 3-0 e o time colorado era Ricardo, Chiquinho, Meri, Zé Roberto, Tita, Kesley, Rocha, Maranhão, depois o Bill, Ricardo Batata, depois Rubinho, Ivo e Lambari. Isso. Eu achei que nem tinha catalogado esse jogo ainda, mas essa foi a minha estreia no profissional do Vila Nova. E você gosta de gols nas extremidades, né? Fez um gol aos 45 do primeiro tempo naquele dia e aos 5 do segundo. Eu nem tinha nunca tinha feito essa análise aí,
Mas eu acredito que é devido à velocidade que eu tinha, nos finais de cada tempo o jogador está mais cansado, então o jogador mais veloz às vezes leva mais vantagem. Ricardo, como é que foi o dia em que você foi chamado? Você vai jogar, você vai ser titular. Menino, concentra aqui com a gente. Nos reporte a esse dia. Na verdade, a minha maior emoção, assim, que eu senti e fiquei super, nervoso e ansioso, foi quando o Roberto Oliveira me convocou para a final do Campeonato Goiano contra o Goiás, e eu tinha 17 anos na época. A hora que eu cheguei no estádio, que eu olhei aquele estádio lotado, eu falei, eu tenho que jogar, eu tenho que entrar nesse jogo hoje. E, infelizmente, eu não pude participar do jogo e o Vila não conseguiu sair de lá campeão. Mas eu pus na minha cabeça que eu ainda voltaria ali com o estádio cheio daquele jeito. E graças a Deus eu consegui, acho que 4 anos após, fazer esse retorno e sair sagrar campeão lá dentro. Esse dia que você está se referindo, essa convocação do Roberto Oliveira, foi em 89? Em 89, na final Vila e Goiás, onde o Vila Nova tinha o nosso querido Rocha, que fazia parte da seleção brasileira de Master, tinha o Wagner, que chamado de Wagner Bacharel, que fazia parte do Guarani, Corinthians, São Paulo, né? Então, eu como criança tinha aqueles caras como ídolo, né? Então, acho que isso foi o que mais me emocionou. E a hora que eu entrei em campo, eu falei, eu tenho que jogar, eu preciso jogar aqui, eu preciso mostrar que eu tenho condições de envergar essa camisa do Vila. Infelizmente, aquele dia não foi possível, mas eu consegui 4 anos depois. E aí, chegamos ao título de 93, que você nos conta a seguir, beleza? Beleza. Hoje estamos recebendo Ricardo Batata aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Vestiu a camisa do Vila Nova, também do Goianésia, além de uma passagem pelo futebol alemão. Gerlieser Paulo, Vinícius Tondolo, João Paulo de Medeiros. O Futebol de Goiás e suas histórias volta na sequência com muito mais de Ricardo Batata. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. O gol de Ricardo Batata na decisão do Campeonato Goiano de 1993 quebrou um jejum do Vila Nova, que já estava há 9 anos sem título estadual. Até então, aquele era o maior jejum do time colorado no Campeonato Goiano, desde que conquistou a competição pela primeira vez em 1961. Porém, este recorde negativo está sendo quebrado na atualidade. O Clube Colorado já amarga 11 anos sem levantar a taça do Campeonato Goiano da Primeira Divisão. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, hoje relembrando, resgatando, nesta edição do Futebol de Goiás, a história de Ricardo Ribeiro dos Santos, o Ricardo Batata, nascido em Goiânia no dia 4 de junho de 1970 e bastante conhecido por gols decisivos. Você comentou sobre a sua estreia com 2 gols, mas tem um gol antes dos títulos que mexe com o torcedor do Vila, foi usado como símbolo de motivação recentemente em 2013. Como foi aquele ano de 91 para você, hein, Ricardo? Aquele ano de 91 para mim foi um ano diferenciado, porque como eu estava subindo da base, né, estava ali na
casa dos 17, 18 anos. Então, às vezes você chegava na frente do gol, ficava muito ansioso e perdia alguns gols fáceis de se fazer, né? E no início do campeonato eu comecei jogando, o treinador era Vail Mota, e eu consegui perder uns 2 ou 3 gols fáceis, né? Aí seu Vail contratou acho que um atacante novo, não me lembro o nome dele, né? E eu voltei para a base, comecei a jogar nos juniores novamente. Com isso, após a saída do treinador Vail Mota, acho que assumiu foi o Iron Gonçalves assumiu. Novamente eu voltei para o profissional. E esse dia, o Vila Nova estava numa fase não muito boa no Campeonato Goiano, onde ele não poderia nem empatar contra o Quirinópolis, que estaria rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Goiano, né? Foi quando eu entrei na partida e fiz um gol assim, considerado antológico, que na minha visão acho que foi um gol muito mais difícil do que o de 93, só que a repercussão do gol de 93, que é um título, é muito maior, mas a de 91 foi um gol que não sai da minha mente até hoje. E como foi esse gol? Esse gol eu consegui ganhar a bola na intermediária do nosso campo, onde eu conduzi até a outra área, e a intenção era fazer o cruzamento. Aí a hora que eu fui fazer o cruzamento, eu cortei para dentro, passou 3 zagueiros, eu falei, agora eu não cruzo mais. Levei para a área, bati e fiz o gol. E isso aos 46 minutos, após a gente já ter perdido um pênalti com o Nelson Dourado, né? E saímos de lá vitorioso, e o Vila Nova, aquele ano, se livrou do rebaixamento. Uma jogada, e pelo que a gente já viu em imagens no YouTube, e pelo jeito que você descreve, a responsabilidade do Paulinho Benga, que fazia você treinar essa jogada? A responsabilidade toda do Paulinho Benga. É a única que, como minha mãe coleciona esses jornais aqui, tem o desenho de toda a jogada no jornal. Então, ela realmente foi diferenciada esse jogo e esse gol. E o que levou o Vila Nova a estar em uma situação tão difícil nesse campeonato, a ponto de se tivesse empatado com o Quirinópolis, seria rebaixado? Batata. Na minha visão, é que o Vila Nova apostava muito em contratações naquela época. Então não dava tempo do time desenvolver um trabalho e ter o entrosamento, né, necessário. Após essa temporada, o Vila Nova apostou na categoria de base, que foi em 92, onde trouxe o Paulo Gonçalves. O Campeonato Goiano teve uma inversão, começou no segundo semestre, em vez de começar em janeiro, começou em junho. E como o Vila estava com a condição financeira não muito boa, o presidente que assumiu na época foi o Wilson Balzac. Contratou o Paulo Gonçalves, apostou na categoria de base, ficamos fazendo treinamento físico em todo o primeiro período, né? E começamos o segundo semestre, ficamos 16 partidas sem nem empatar, e com 6 jogadores da base. Essa base onde chegou até 95, 92 nós fomos terceiro colocado, 93 campeão, 94 fomos vice, 95 chegamos em quinto colocado, foi quando se desfez dessa base, né? E o Vila Nova foi se reestruturando novamente para poder montar uma outra equipe boa. Já falou aí desse gol importantíssimo, né? Que talvez tenha sido o primeiro passo do título de 93, foi não cair em 91. Queria que você falasse sobre, especificamente, esse título de 93. Você disse que em 89 entrou no Serra Dourada, viu aquele estádio lotado, que você voltaria. Como que foi a sensação quando você voltou para fazer a decisão de 93? A partir do momento que eu pus na cabeça que eu tinha que voltar numa final, e tinha que ser o Goiás, porque a rivalidade que existia tanto na base quanto no profissional era muito grande naquela época, tanto é que eram os clássicos que envolviam um público muito grande, né? Então, quando eu voltei novamente àquele estádio, que eu vi ele cheio daquela forma, nós tínhamos na cabeça que a gente não ia sair dali derrotado, que a vitória tinha que ser nossa. Então, nós nos dedicamos, né?
e fizemos um pacto entre nós. Na época o Alfinete era o lateral e capitão, né? Era um cara complicado, assim, cobrava muito, né, dentro de campo. Tanto é que essa final foi 3 partidas. Aí na época era o Dil, né? Dil e o Lúcio. Aí na primeira partida o Lúcio tinha dado uma caneta no Alfinete, cruzou e o Dil fez o gol. Aí a gente conseguiu empatar de 1-1. Aí passamos a pegar no pé do Alfinete, né? Ele falou assim pra gente: não, você vai ver, esse jogo eu não posso jogar mais sério, porque senão eu corro o risco de ficar fora da final. Mas na final ele não vai conseguir desenvolver o futebol dele igual ele teve nessa primeira partida. E realmente a nossa defesa foi diferenciada no último jogo e nós conseguimos sair de lá vitorioso, né? Saímos perdendo de 1-0, mas empatamos o jogo e conseguimos virar e tivemos a oportunidade até de fazer o terceiro. E qual que era a atmosfera no Serra Dourada no dia desta final? É um clima totalmente diferenciado, onde que no Serra Dourada você chegava na parte de cima da arquibancada, nas cadeiras, você olhava assim, as ruas que davam acesso ao estádio estavam todas lotadas. E a partir do momento que a gente saiu do campo do Oba, que vieram os batedores para abrir caminho para o nosso ônibus passar, ali a gente falou: nós hoje vamos ser campeões, vamos voltar aqui como campeão. E realmente isso aconteceu. Nesse dia, o Vila acabou fazendo o segundo gol na prorrogação, né, e conquistando o título depois desse empate no tempo normal. Nós vamos ter a oportunidade no programa hoje, durante o quadro Museu do Gol, de reviver esta emoção. Mas eu quero saber da sua imagem, o que você lembra desse gol do título? Esse gol, o que eu mais me lembro é a hora que o Bé fez o cruzamento, que eu fiz o gol, da maneira que o Sérgio foi buscar a bola no fundo da rede, que era um goleiro de seleção brasileira, estava na seleção, tinha vindo do Santos, e ele foi buscar a bola no fundo da rede de cabeças baixas. Então ali eu entendi que nosso time tinha sido superior e não tinha condição de reverter aquele resultado em favor do Goiás. E foi ali uma lavagem da alma? Afinal, você viu o Vila Nova perder em 89, estava, entre aspas, se vingando 4 anos depois? A gente não vê assim como uma vingança, mas vê assim como um alívio. O torcedor do Vila gosta e precisava muito de ser campeão, né? E não só o torcedor, como nós como jogadores, né? E aquela vitória resgatou a autoestima de nós vilanovenses e de todos os torcedores vilanovenses. Batata, você falou sobre a questão do alívio do grupo, do time, do elenco, do clube, do torcedor. O Vila tinha 8 anos que não ganhava nenhum título estadual. Como é que foi, assim, dá para descrever esse momento da conquista após o apito final? Após o apito final foi, assim, uma coisa, assim, indescritível, né? Mas do que eu me lembro é do torcedor chegando, tomando a minha camisa e falando assim pra mim: pô, Batata, me dá uma camisa, eu tô chorando, nós fomos campeão, cara. Aí não deu tempo nem de eu tirar, os caras já puxaram, né? Então ali você viu que o torcedor se sentiu com a autoestima lá em cima, né? Que realmente o Vila Nova tinha uma equipe que poderia enfrentar o Goiás de igual para igual. Esse título foi o momento mais marcante de sua carreira? Não, o momento mais marcante da minha carreira não foi, acho que o título, mas sim quando eu me contundi, que eu acabei de ser campeão goiano, tentando voltar para dar uma sequência no futebol, e tive que fazer uma cirurgia onde levei mais de 1 ano só para detectar qual que era o problema, né? Então esse foi o momento assim mais marcante da minha carreira. E quando foi isso? Como foi isso? Foi logo após o título de 93, que em 94 ia começar a nova campanha, né? Então eu resolvi fazer um treinamento um pouco diferenciado, e acabou que para mim poder voltar em condições físicas acima do que eu estava, e aquilo lá
como não tive um acompanhamento mais aproximado de fisiologista, acabou acarretando alguns problemas físicos para mim. Qual foi a contusão? Eu fiz a contusão, por incrível que pareça, coisa simples, hérnia inguinal. Fiz uma cirurgia, voltei, fiquei 6 meses para detectar o que era, não aparecia em ressonância, não aparecia em nada. Após a cirurgia, voltei aos treinamentos, voltei a sentir novamente, tive que voltar e fazer do outro lado. Então, com isso, eu perdi muito tempo na fase de recuperação e foi onde o futebol é muito dinâmico, né? Foram surgindo novas forças no Vila Nova, onde o Ricardo Batata foi ficando um pouco para trás, né? Batata, e a seguir aqui no Futebol de Goiás, nós vamos entrar em um outro título conquistado pelo Vila Nova nesta década de 90 e que você também acompanhou de perto. Foi 95. Tá legal? Tá legal. Hoje com Ricardo Batata, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Jogou também no futebol da Alemanha. Daqui a pouco vamos saber como foi. Gerliezer, Vinícius, João Paulo de Medeiros. Futebol de Goiás e suas histórias, volta já. Biografia. Os personagens da nossa história. O atacante candango Roberto Pacheco dos Santos, conhecido como Bé, fez sucesso com a camisa do Vila Nova no início dos anos 90. Pelo Tigrão, o jogador conquistou o título estadual de 1993. O centroavante também foi artilheiro do Campeonato Goiano 2 vezes, ambas com a camisa do Vila Nova. Em 1993, ele marcou 29 gols. No ano seguinte, dividiu a artilharia da competição com Baltazar do Goiás. Cada um balançou as redes 25 vezes. Além do Vila Nova, no futebol goiano, Bé vestiu as camisas do Atlético, do Goiás e do Minasul. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Ricardo Batata, hoje é nosso personagem aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Tem ampla e uma grande vinculação com o Vila Nova, uma grande identificação com a camisa colorada. Batata, em 95, o Vila Nova foi campeão também. Você estava no Vila Nova, mas não participou tanto assim da campanha daquele título? Realmente, devido à contusão que eu tive, né? Eu fazia parte do elenco, mas não participei de muitos jogos. Eu cheguei a jogar alguns. Mas o Vila Nova, com a categoria de base que tinha subido para o profissional, todos, e somando com mais algumas contratações, conseguiu fazer um campeonato assim excelente, onde o Rony teve o destaque, né? E na final o Gilvan conseguiu fazer a diferença com a habilidade que ele tinha nas suas cobranças de falta. Por que o Vila tinha tanta dificuldade para vencer o Anápolis? O Vila tinha não, o Vila tem. Eu acho que é uma rivalidade. O pessoal fala só da rivalidade Vila e Goiás, mas no interior também existe isso. O Anápolis, a dedicação do Anápolis contra o Vila é diferenciada, e o Anápolis também sempre monta equipes com qualidade, mas mesmo assim o Vila Nova consegue ainda superar a dedicação dos jogadores do Anápolis e consegue ainda sair com as vitórias. Naquele campeonato de 95, o que você se lembra? No campeonato de 95, acho que a minha lembrança maior foi o gol do Rony contra o Goiás, né? Onde, acho que, se eu me lembro bem, foi onde o Kleber saiu para segurar uma bola e deixou cair, e o Rony fez esse gol
Ali o Vila Nova foi para a final com o Anápolis, onde fez toda a diferença. Batata, 2 títulos goianos, né? Você não participou tanto do segundo, mas estava no grupo. O saldo foi positivo da sua carreira no Vila, porque logo em seguida você deixou o clube, né? Como que foi essa saída? Bom, aí em 95, né? Nós fizemos uma temporada aí onde 96, onde o Vila Nova chegou em 5º ou 6º colocado. Daí a diretoria resolveu fazer uma renovação do elenco, né? Aí nessa saída foi onde eu consegui uma oportunidade num time da Alemanha, e para lá eu me transferi, onde com o coração um pouco doendo, né? Porque a minha história, vivi ali no Vila 14 anos, até hoje, quando chego ali naquele estádio, é um sentimento assim diferenciado, porque tem uma relação assim, tanto com o torcedor, quanto com o estado físico, que é o estádio, né? E quanto com as pessoas que lá trabalham. Você, antes de entrar nessa sua trajetória no futebol alemão, aliás, eu vou querer saber até se foi uma aventura lá pelos lados da Alemanha, você teve uma rápida passagem também aqui pelo interior do estado, pelo São Luís? O Vila Nova, como não estava disputando o Campeonato Brasileiro, ele emprestou 7 ou 11 jogadores para o São Luís de Montes Belos, onde o diretor na época era o Dr. Plínio, né? E o diretor de futebol era o Tiana, né? E por lá nós tivemos uma campanha até razoável, não conseguimos êxito em subir o clube para a primeira divisão, mas foi um local onde nos deu muita experiência, uma cidade muito agradável de se conviver. Por que ir para a Alemanha? Por que procurar o Leonardo Mano? No momento é a pessoa que eu tinha muita afinidade, né? O futebol alemão era uma oportunidade de sair para a Europa, né? Tentar mostrar o meu futebol lá e tentar financeiramente resolver a situação minha e da minha família. Conseguiu? Não tanto, porque naquela época, quando eu fui para lá, a economia do país se estabilizou, né? Então o dólar passou a valer R$1, valia $1. Então eu fiz um contrato até que bom, mas devido à legislação do país de lá, que o imposto é de 50%, né? E eu não fui livre do imposto, então deu para adquirir algumas coisas, mas não para resolver definitivamente a nossa vida. Sua família foi junto com você? Não, para lá eu fui só, né? Passei a temporada lá só no retorno, que é quando aqui estive, né? Que a gente se encontrava. Como que foi a vida de um garoto criado no Jardim Califórnia, lá na Alemanha? Conta aí pra gente, teve alguma coisa estranha que você se deparou lá, alguma passagem curiosa? É uma vida totalmente diferente, né? Onde o pessoal fala que é primeiro, segundo, terceiro mundo. Na realidade, não existe primeiro, segundo, terceiro mundo. Existe culturas diferentes, né? E a cultura do europeu é de respeito, e onde as leis, né, são rígidas e todo mundo as cumpre, né? Então, o que você, brasileiro, mais sente quando sai daqui é aquela afinidade, a receptividade que o brasileiro tem. O europeu não tem essa receptividade com o estrangeiro, né? Porque, na verdade, ele vê o estrangeiro no país dele como um cara que vai lá só para buscar o dinheiro. Por isso que alguns jogadores que hoje fazem sucesso lá, é porque chegaram lá e se identificaram com a cultura do país e resolveram adotar essa cultura e fazer algo em prol do país. Aliás, vamos dar uma aulinha de cultura aqui no futebol de Goiás. Como é essa cidade, Cloppenburgo? É uma cidade bem organizada, né? A Alemanha, ela não tem poucas cidades grandes, né?
Então ela se divide em cidades menores, onde tem seu administrador, como se um bairro aqui onde eu moro seria uma cidade. E todo o recurso, o imposto que você paga, ele volta para a própria cidade, né? Então é tudo organizado, tudo limpo, tudo bem programado, o recolhimento do lixo, a maneira que você vai se tratar durante o seu percurso, você marca uma consulta com o médico, ele te liga para perguntar qual horário que você quer ser atendido, para ele estar lá te esperando. Então, existe algumas diferenças onde que o imposto que você paga, ele volta em prol do contribuinte. O Brasil é conhecido pelo samba, pelo carnaval e o futebol. A Alemanha é pelo Oktoberfest e pelo futebol. Você pôde... Salsichão. Pelo salsichão, pelo chucrutes. Você chegou a viver isso? Historicamente, viu aquela diferença Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental? Você viu assim, esse início, né, da queda ali em 96? Ainda estava muito recente essa questão. Bom, lá na Alemanha esse é um assunto que não é se colocado em mesa, né, com o estrangeiro. O pessoal não gosta de entrar nesse assunto lá. Mas em questão de festa, como é no final de dezembro, ali que chega o inverno lá, né, os lagos congelam e o pessoal fazem as feirinhas no meio do lago, e aí você vai passear, levar suas crianças, aí vem... o salsichão, né? O pessoal gosta muito de bebida de dose, né? Porque é um país frio. Mas é um lugar aconchegante, onde você é bem respeitado, você é valorizado, né? E você, tendo o seu emprego e tendo o seu salário, você consegue viver muito bem na Europa em condições diferenciadas do que a gente consegue viver aqui com alguns salários. E como é que você saiu no futebol, vestindo a camisa do Cloppenburgo? Eu acredito que foi bem. Durante os 2 primeiros meses eu tinha uma dificuldade muito grande, né? Devido ao frio, porque nós aqui brasileiros não temos muito costume com o frio, que eu cheguei a pegar menos 10 graus. Então, nos primeiros meses... 10, 15, 20 minutos do jogo, eu não conseguia sentir direito o pé. A hora que batia na bola, eu não sabia para que rumo que ela estava indo, que eu não estava sentindo o pé direito. Aí você vai se adaptando. No 3º mês você já consegue desenvolver o seu futebol com mais qualidade. Teve algum confronto que você se lembra com os times grandes? Porque hoje, quando se fala em Alemanha, existe toda uma grife em torno do Bayern de Munique, em torno do Borussia Dortmund. Você chegou a disputar a Bundesliga? Essa equipe, ela era da 3ª divisão na época? Isso, essa equipe era da 3ª divisão na época. Mas a estrutura do clube, o clube tinha um ginásio com quadra aquecida para você poder desenvolver os seus treinamentos. Ele tinha um centro de treinamento diferenciado. Ele recolhia o seu... sangue de você durante o treinamento para ver se você estava desenvolvendo o máximo do seu esforço físico, se você estava economizando, por que você estava economizando, se você ia ter estava correndo risco de ter algum tipo de contusão. Então, os clássicos não, porque o Bayern disputava a primeira liga, né? Então não conseguimos, mas eu cheguei a ir assistir alguns jogos. E aí você fica 6 meses no futebol da Alemanha e resolve voltar. Como foi esse retorno? Como foi conseguir um time para jogar? Bom, no retorno a Goiânia, chegando aqui, eu fui contactado pelo treinador Roberto Oliveira na época, que estava na cidade de Goianésia, né? Me fez um convite para que eu pudesse ir para lá. Até o início da temporada do Campeonato Goiano, que seria o próximo ano, né? E dessa forma se desenvolveu. Para lá eu fui tentar desenvolver um trabalho bom lá no Goianésia e consegui ver se punha a equipe do Goianésia à 1ª divisão. Infelizmente
nosso grupo não logrou êxito, né, em retornar com a equipe do Goianésia para a primeira, né, e lá eu voltei a sentir novamente a minha contusão, porque acho que estava acostumado com o clima frio, né, e voltei para o clima quente novamente e voltei a sentir a contusão e por lá encerrei minha carreira. E como foi essa decisão? Devido a alguns problemas estrutural, que você vai para lá, você tem um tipo de estrutura, você chega aqui, você tem uma estrutura totalmente diferenciada, onde eu voltei a sentir minha contusão e eu falei, não, para mim, nessa situação aqui não dá mais, né? Não estava conseguindo manter o nível desejável para poder colaborar com o clube, então eu resolvi encerrar. E por que não continuar no futebol como técnico, preparador físico, diretor? Bom, diretor você tem que ter uma estrutura financeira um pouco melhor, né? E treinador você tem que estar com conhecimento muito bom aí no estado. Como eu tinha ficado um tempo fora, eu tinha perdido um pouco desses contatos. E eu tive uma oportunidade de um amigo meu que me chamou para trabalhar na Bombril. E aí eu resolvi aceitar esse convite e fui trabalhar na Bombril, onde lá fiquei por 7 anos. E hoje, o que faz Ricardo Batata? Hoje, Ricardo Batata é um microempresário, né? Eu constituí uma pequena fabriqueta aí de pão de queijo, onde eu estou nesse segmento aí de fazer divulgação em feiras, entrega em domicílios e revendas para lanchonetes e outros pontos de atendimento e distribuição. Obrigado, Ricardo. Obrigado eu e obrigado a todos que acompanham o trabalho de vocês e ouvem a rádio de vocês. Hoje, Ricardo Batata, o atacante dos gols decisivos, vestiu a camisa do Vila Nova e fez sucesso na década de 90. Gerlieser Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Nódulo. A atração desta edição é uma sugestão do nosso ouvinte João Paulo, e faça como ele através das nossas redes sociais ou também ligando na Rádio 730. Foi João Paulo que sugeriu esta edição do Futebol de Goiás. E você quer mandar um abraço para ele, Ricardo? Gostaria de mandar muito um abraço para o João Paulo, porque o João Paulo foi um torcedor de quando eu jogava e até hoje a gente se fala toda semana. Ele é um menino especial, né? Ele é PNE, mas é uma pessoa de um coração muito grande. Tá, então, o João Paulo foi o nosso pauteiro nesta edição, sugeriu e faça como ele, sugerir os seus ídolos e ouvi-los aqui no Futebol de Goiás. Como encerramento, não poderia ser diferente. Vamos acompanhar um gol de Ricardo Batata ao longo de nossa trajetória no quadro Museu do Gol. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira É hora de Museu do Gol. No dia 12 de agosto de 1993, o Vila Nova enfrentou o Goiás na decisão do Campeonato Goiano. Depois de 2 empates nos jogos anteriores, Esmeraldinos e Colorados voltaram a empatar no tempo normal por 1-1. Na prorrogação, o atacante Ricardo Batata aproveitou o cruzamento de Bé e escorou de cabeça para sacramentar o título. A emoção do gol é de Edson Rodrigues. Gol! Gol! Rádio 730, a Rádio Show do Brasil! Edson Rodrigues.
Faltam 8 minutos para acabar o campeonato goiano de 1993. Pé lançado. Que ótimo ataque do Vila! Bateu na boca do gol, bola vai gol! Ricardo Batata! É do Vila, é do povão, é da massa, é do time colorado. 8 minutos, segundo tempo da prorrogação. Placar da Madeireira Lisboa, Vila Nova 3, Goiás 1. Um gol que dá muita alegria para o nosso grande administrador de Goiânia, o prefeito Garcia Corte. Esse gol da Igreja, esse gol é 1030, novidade da moda. Levanta que vem mais. Fica por aqui a edição de número 107 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Confira mais informações de Ricardo Batata, na história dele no Vila Nova e a carreira por toda a vida no futeboldegoiás.com.br. Agradecemos a indicação de João Paulo, nosso seguidor, nosso ouvinte e que fez o pedido para a produção desta edição. Muito obrigado pela audiência, grande abraço e até a próxima. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Atenção, preparou, correu e chutou.